Hoje o nosso bate-papo é com o deputado estadual Maurici. Mário Maurici é deputado estadual pelo PT, jornalista e professor de História, foi prefeito de Franco da Rocha, presidente do CEAGESP e vice-presidente da EBC, Empresa Brasileira de Comunicação. Seja bem-vindo, deputado Maurici. Obrigado, Hélio. Estou muito feliz de estar aqui com você e falando com as pessoas que nos acompanham aqui. É isso aí. E já vamos falar sobre esse embate que ocorreu lá na Assembleia Legislativa e que, infelizmente, o projeto de privatização da Sabesp acabou sendo vitorioso, com cenas lamentáveis de extrema violência da polícia com os manifestantes. Então, eu acho que isso aí tá ligado, essa questão da violência, que foi o que aconteceu lá, ela não se exprime apenas na agressão que os manifestantes receberam da polícia e naquele embate que houve. Aquilo foi a expressão mais drástica da violência que vem se cometendo no processo desde o início, que nasce mesmo, eu acho que da concepção de democracia, né? Democracia é a maioria esmagando a minoria? É a maioria dando de barato de que porque ao final e ao cabo, no voto, ela vai vencer, não precisa debater, não precisa discutir, não precisa colocar o seu ponto de vista à prova, ao debate? Porque foi isso que aconteceu. A violência vem desde o governador, que quer porque quer vender patrimônio público, quer porque quer não discutir a questão de se a água é um bem fundamental à vida ou não, que quer porque quer fazer tudo isso ao arrepio da Constituição do Estado, depois passa pela própria Assembleia Legislativa, que é governista, nós sabemos, mas a mesa da Assembleia que quer fazer um rito sumário à votação, com menos debate possível. Passa por uma bancada, um certo setor da bancada de deputados e deputadas que é o escárnio em pessoa. Tem um deputado que foi lá comer pão com mortadela no meio da sessão para provocar quem estava na galeria, para gerar conteúdo para sua rede social. Quer dizer, desrespeito total, que no fim das contas só podia dar no que deu. Agora, de tudo que a gente vem escutando e debatendo sobre a Sabesp, na sua opinião, qual que é o motivo que está por trás da privatização da Sabesp? Qual o grande motivo que o governo do Estado se colocou tão aí militante nessa privatização? Eu acho que tem, é claro, não dá para desprezar um certo interesse do mercado. Tem um componente no pensamento da sociedade de transformar tudo em mercadoria. É o tal do neoliberalismo e suas variantes. Agora, só isso não explica ele, porque a água é... Olha como é que é a história. Pega a tarifa de ônibus para dar um paralelo. Não adianta. Se aumentou a tarifa de ônibus, menos gente vai pegar o ônibus, porque não tem de onde tirar o dinheiro para pagar a tarifa. Mesma história a água. A água vira um negócio. Aí você aumenta demais a conta d'água, as pessoas não vão ter como pagar. Então vai ser gato, vai ser disputa ilegal pela água, vai ser tudo aquilo que a gente sabe que acontece quando você cria uma situação, quando você quer aprisionar as pessoas numa situação impossível. Então, das duas, uma. Para a água virar um negócio, ou você aumenta a tarifa, para você ter lucro, ou você para de investir, sucateia o serviço, sucateia a estrutura. E aí o que vai acontecer? Você espreme, ó, tá vendo? Espreme até onde der. Quando não dá mais, você pega e devolve para o Estado. Toma. Que é o que tem acontecido no mundo, né? Em mais de 200 experiências, onde esse serviço de fornecimento de água e saneamento básico foi entregue para a iniciativa privada e depois foi retomado pelo público. Porque não dá para virar mercadoria esse tipo de coisa. Isso é bem essencial. E eu acho, então, que tem uma questão de dar uma satisfação ideológica, pavimentar um caminho de progressão na vida eleitoral pela direita, né, pela extrema-direita, dizendo eu faço, eu prendo e arrebento. Nós já ouvimos essa expressão aí, o prendo e arrebento, né? E não foi num regime democrático, né? Foi no final da ditadura militar, presidente João Batista Figueiredo, se eu não me engano. Então, aí, pavimentar um estilo, um jeito de governar, acenar para a extrema-direita, eu não vejo outra explicação para isso. E isso vai, agora sim, ao extremo. Porque se você pegar o governo do Rio de Janeiro, por exemplo, que também privatizou o serviço de água e de saneamento, ele pelo menos preservou a questão da produção da água
e o controle dos reservatórios nas mãos do Estado. Aqui não. Aqui você está entregando tudo, né? O controle das cheias na Grande São Paulo, a vazão do Pinheiro, se vai para cá, se vai para lá, você está entregando tudo com a privatização da Sabesp e da EMAI. Onde é que você quer chegar com isso? Francamente, não sei. Você acha que esse episódio lamentável que ocorreu na Assembleia Legislativa, a gente pode dar como certo a privatização da Sabesp? Não, acho que não, pelo contrário. Acho que tem mais disputa, tem mais briga pela frente. Agora é a hora dos tribunais, né? Agora é a hora dos tribunais. Tem um certo debate dos tribunais que só cabe fazer depois do ato praticado, depois do projeto de lei aprovado e sancionado pelo governador. Então, acho que agora vai reabrir a disputa nos tribunais. Já tem situações em disputa de vários partidos, associações, sindicatos, entidades, e haverão outras. Agora, se ao fim e ao cabo a justiça brasileira decidir que de verdade a empresa pública, que tem o controle do saneamento básico, da água, que se relaciona com 345 municípios e realidades diferentes, pode ser controlada por um privado, se isso ficar demonstrado faticamente, aí eu acho que ainda assim tem briga. Ainda assim dá para discutir como é que você disputa isso numa outra esfera, que é no mercado, essa história do controle privado e controle público. A gente vai assistir outros episódios da privatização da Sabesp ainda por vir, pela frente. Eu acho. E tem uma coisa que é um outro debate, pulando aí o debate, assim... Tem uma discussão que você está fazendo já há algum tempo sobre a tarifa zero, que é uma discussão que entrou muito forte. Eu chamo de tarifa zero, né? As pessoas chamam de tarifa zero, ganhou esse nome de tarifa zero, mas eu acho que é muito mais do que isso. Para mim, a questão central é a questão da mobilidade nos grandes centros urbanos, nas regiões conurbadas, de um lado. E, de outro lado, a necessidade de diminuir a emissão de carbono no ambiente. Nesse sentido, eu privilegio um transporte público, gratuito de preferência, mas se não gratuito, barato, integrado com todos os modais, o rodoviário, o metrô, os trens, limpo, com baixíssima emissão de carbono, que reduza o tempo de locomoção das pessoas, o volume de transporte privado individual na rua, a emissão de gás carbônico no ambiente, o número de acidentes e, portanto, a demanda sobrecarregando o Serviço Único de Saúde. Isso é o que eu defendo. Acho que o debate tem sido mal posto de alguma forma. Não boto fé, por exemplo, nesse debate feito a partir do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que é ônibus de graça. Ônibus de graça não dá. Como é que você faz ônibus de graça? Isso, Hélio, só interessa para o dono concessionário de ônibus, que não vai disputar mais passageiro para poder ter a sua tarifa. Por quê? Porque nessa hipótese o dinheiro sai do Tesouro Municipal e vai direto para o bolso do empresário. Não tem risco nenhum. Capitalismo sem risco, certo? Por que eu falo capitalismo sem risco? Porque você sabe como é que é o modelo de concessão de transporte rodoviário na capital, ou nas cidades até hoje. Você faz uma concorrência pública? Faz, mas uma das coisas que você exige é que o cara tenha uma garagem. Ora, quem tem uma garagem, né, na cidade de São Paulo para operar aquelas linhas perto da garagem, a não ser quem opera a linha? Quem já tem ali. O custo da área de São Paulo é grande. Então, você fazendo a contratação do jeito que é feita, a concessão de todo o serviço, já privilegia um grupo que é o grupo que está operando há muito tempo. Uhum. E agora, ele não vai precisar mais ter um bom serviço, digamos, ele não vai precisar mais disputar o passageiro com o Uber, com o trem, ele vai ter o passageiro porque o ônibus já está lá rodando e ele vai receber limpo do Tesouro Municipal o dinheiro, o pagamento pelo serviço. Agora, a pergunta é, e o trem e ônibus? Como que vai ser? Continua pago?
Então, primeiro problema, vai ter que ter mais ônibus para prestar mais serviço, certo? Vai ter mais gente andando de ônibus. Como é que vai ser isso? Como é que vai ficar o subsídio para o sistema? E esse dinheiro vai sair da onde? Sai do Tesouro. O Tesouro é arrecadação de impostos. Se tiver todo o dinheiro da prefeitura, ou grande parte, ou boa parte, mais do que tem hoje, voltado para a mobilidade, vai faltar para a educação, vai faltar para a saúde, vai faltar para o custeio, para pagamento de mão de obra, vai faltar para os outros serviços. Ou nós vamos criar um novo tributo? Então, para mim, o debate é de uma política nacional. Nós temos que criar condição de financiamento de forma nacional para a mobilidade urbana. Correto? Uhum. E eu acho que isso tem que ser pago fundamentalmente pelo transporte individual. Porque é ele que tem que pagar o transporte público. Bom, Maurici, não existe tarifa zero em lugar nenhum do mundo. Existe, né? Aqui em São Paulo existem alguns municípios, no Brasil existe no número de municípios maior. É verdade que eu acho que só um município com mais de 400 ou 500 mil habitantes, que fica no Ceará. Ceará. Outros municípios têm uma condição muito diferenciada, como Maricá, que tem royalties do petróleo, é capaz de segurar isso sem grandes problemas. Outros municípios podem fazer isso porque também têm condições diferenciadas, ou porque a demanda pelo transporte público é menor, ou porque ele é cortado por muitas linhas intermunicipais e essas não são tarifa zero, mas movimentam boa parte das pessoas que deslocam pela cidade. Então, tem vários motivos. E no mundo, quando você olha para o mundo, você vai ter lá, se eu não me engano, a Estônia, você vai ter Luxemburgo, onde a mobilidade é zero. Mas são países pequenos e com um nível de arrecadação, de um PIB elevado. Mas nós precisamos ter a tarifa zero? Não sei se é zero, mas ela precisa ser acessível para todo mundo. Ela tem que permitir às pessoas, ela não pode ser um impedimento para as pessoas usarem, por exemplo, o serviço de saúde, como é em São Paulo hoje, onde tem pesquisas que indicam que mais de 50% das pessoas não utilizam o serviço público de saúde porque não tem dinheiro para pagar a tarifa de ônibus. A falta de recursos para a mobilidade urbana não pode ser impedimento para as pessoas se apropriarem da cidade. Um dos recantos mais bonitos aqui da capital é o Pico do Jaraguá. Outro é a Serra da Cantareira. Eu vou dizer a você, quantas milhões de pessoas nascem, vivem e morrem na capital de São Paulo sem nunca ter ido ao Pico do Jaraguá, sem nunca ter ido à Serra da Cantareira, sem nunca ter ido ao Museu do Ipiranga, por N razões. Mas a falta de tempo, certo? Pela loucura que é a vida. Mas uma delas é, eu tenho alguns tostões aqui, o que eu vou fazer com esses tostões? Vou no Pico do Jaraguá? Vou nada, né? Vou trabalhar, vou levar meu filho na escola, enfim. Então, é uma questão de dignidade, de cidadania, a questão da mobilidade mais barata para as pessoas, todas as pessoas. Você fez um seminário recentemente, uma audiência pública na Assembleia Legislativa, junto com o deputado Dr. Jorge do Carmo, também sobre esse tema. E uma das exposições que eu acompanhei lá que você fez foi a necessidade de ter não um prefeito, mas você precisa ter alguém que fale na região metropolitana, uma entidade federativa que possa falar na região metropolitana. Você já tem insistido nessa pauta, falando dessa necessidade de articular não só o serviço de transporte, mas, por exemplo, o serviço da água, ele está numa região metropolitana, e nós criamos os estados, os municípios, mas não criamos essa entidade que é o representante da região metropolitana. O que você está pensando sobre isso? O que você está encaminhando para deputados federais do Congresso para discutir isso? Esse é um tema interessante. Foi bacana você tocar nesse assunto, porque as regiões metropolitanas no mundo não são um fenômeno antigo, são um fenômeno relativamente recente. Né? Você tem pouco mais de 100 anos de megalópolis no mundo, pelo menos no sentido moderno, né? E no Brasil é mais recente ainda, né? São Paulo é uma cidade desse tamanho, ou com essa característica, há 100 anos, talvez menos. Rio de Janeiro, certo? Então é recente. As constituições brasileiras, a mais recente é de 89, não é isso? 88?
ela não reflete a nova realidade das regiões metropolitanas. Então, por exemplo, aqui em São Paulo você tem 39 municípios numa região metropolitana. Você não sabe exatamente quando você está no Itaim Paulista, quando você já entrou em Itaquaquecetuba. Você não sabe quando você está no Campo Limpo, em Boimirim, e você já entrou em Itapecerica ou no Embu das Artes. Você não sabe direito quando você está em Perus, quando você está em Caeiras. Por quê? Porque não tem fronteiras, é tudo misturado. Quando está em São Paulo, Santo André, quando está em São Paulo e Mauá, quando está em São Caetano, né? Quando você está em Francisco Osasco, Franco da Rocha, Osasco, Carapicuíba e assim por diante. Uhum. Agora, vamos só seguir no exemplo da mobilidade urbana. Hoje, você tem 39 municípios. Você tem 39 sistemas de transporte rodoviário. Cada município tem um. E aí você tem mais um que é a MTU. Então, são 40 sistemas de transporte sobre roda na Grande São Paulo. E ninguém mais sai do fundão de Francisco Morato para ir no centro de Francisco Morato só. As pessoas saem do fundão de Francisco Morato para ir para o centro de Francisco Morato, para pegar o trem para ir para o centro de São Paulo, para ir para uma outra cidade onde ele vai trabalhar, onde ele vai consumir, onde ele vai usar um serviço público, ou ele vai viver. Mas não tem mais a lógica de periferia do município para o centro do município. É outra lógica. Então não faz mais sentido você ter 40 sistemas e modelos de transporte. O ideal é que você tenha um só sistema metropolitano que integre ônibus, trem, metrô, de tal maneira que o tempo de deslocamento das pessoas seja menor, o custo do transporte seja mais barato e a gestão dele e o planejamento dele possa ser homogêneo, possa ser unificado. Agora, para você fazer isso, tem um problema constitucional, que é o seguinte: o transporte, a mobilidade, ela é um princípio, ela é uma atividade, um serviço constitucionalmente do município. Correto? Então, você precisa ter uma criação de uma autoridade metropolitana, para que essa autoridade metropolitana possa lidar com o transporte nos 39 municípios da Grande São Paulo. Isso vale para a mobilidade, mas vale do que você estava falando agora, que é a questão hídrica. Eu, você sabe, fui prefeito de Franco da Rocha no século passado, é verdade. Mas mesmo no século passado, quando eu era prefeito de Franco da Rocha, era assim, ó. Qual que era o rio vem lá de Morato ou de Mariporã, passa por Franco da Rocha e vai para Caeiras e vai embora até o Tietê. Qual que é a lógica do prefeito que está lá em cima, Mariporã ou Morato? Eu estou falando isso sem um juízo de valor, só para exemplificar. A lógica dele é que quando chove muito, a água vai embora logo do município dele, certo? Para criar menos problema ali, não inundar as casas dos municípios dele, não derrubar os barrancos ali. Então o que ele faz? Ele abre o rio, se ele pode, para que a água vá embora logo. Qual que é o interesse do outro município lá na frente? É embaçar o máximo possível para a água não chegar logo na cidade dele, para não inundar a cidade dele. E quem está no meio? Quem está no meio vem a água correndo para cima dele e indo devagarinho embora. Então a lógica não pode ser essa. A lógica tem que ser uma lógica metropolitana. O planejamento tem que ser metropolitano. Né? Você tem o DAEE que faz isso hoje. Ele faz os projetos para as macrobacias, correto? Mas a operação disso depende de cada prefeitura. A prefeitura que tem que ter dinheiro para fazer um projeto executivo ou força política para que ele possa ser desenhado numa instância estadual e depois a execução de projeto depende de uma discussão com o governo do estado, praticamente o município com o pires na mão. Até porque você sabe que o Fundo Metropolitano de Financiamento hoje, que é o que deveria garantir esses financiamentos para os municípios da Grande São Paulo, no orçamento que está na Assembleia Legislativa hoje, sabe quanto dinheiro tem? R$40. Reais. Não é 40 mil, não é 40 milhões, é 40 reais. O ano passado era quase 70 milhões, esse ano 40 reais. Então, será o que esse governo quer. Mas o fato é, as políticas metropolitanas avançaram muito, sabe quando, Hélio? Na ditadura militar. De lá para cá, elas vêm praticamente deixando de existir. A Emplasa, que era um órgão que planejava a região metropolitana, que foi criada no governo metropolitano, não existe mais. No governo da ditadura militar, não existe mais.
Então nós precisamos retomar esse debate. Há iniciativas ainda tímidas, mas há iniciativas aí. O próprio governo do Estado tem lá uma secretaria que pretende levar esse debate adiante. Você mesmo esteve comigo recentemente lá na Secretaria de Infraestrutura, né? Uhum. Recursos hídricos. Recursos hídricos. Quando a gente foi discutir uma questão ligada a uma fronteira, uma divisa entre Mauá, São Paulo e Santo André, onde cada um no seu interesse prejudica o interesse de todos, né? Então, essas situações precisam de uma autoridade metropolitana, e esse é um tema constitucional, para dirimir dúvidas, mas mais do que dirimir dúvidas e disputas, para planejar e fazer a gestão dessa ocupação ou desse serviço. Aqui passando por um outro ponto, que é importante, nesse momento que a gente está agora, a guerra instalada lá em Israel, na faixa de Gaza, e você preside a Comissão Internacional de Relações Internacionais da Assembleia Legislativa. Você tem, enfim, se dedicado aí também uma parte do seu tempo, desse seu tempo extremamente fatiado, que você tem organizado essas intervenções. Esse é um ponto muito importante. Como é que você está vendo não só o conflito, mas você teve recentemente na Rússia, numa comissão, também discutiu um pouco a questão da Ucrânia. Então, que você desse um pouco um relato para a gente dessa sua experiência agora como presidente da Comissão de Relações Internacionais da Alesp para a gente. Em relação à questão na Palestina, é um absurdo por completo, né? Que vem desde 1947, final da Segunda Guerra Mundial, quando foi criado o Estado de Israel, até aqui. Uma intolerância absurda, mas fundamentalmente, de novo, o uso da força, né? Parece que o uso da força legitima tudo, qualquer ação. É claro, não dá, ninguém em sã consciência pode incentivar, premiar uma atitude violenta, parta de quem partir, mas é fundamental que a gente faça um exercício para compreender o que leva a essa violência. Precisa ter um Estado palestino ali. Eu não vejo problema de que haja um Estado judeu, mas precisa haver um Estado palestino. Se não há possibilidade de ter um Estado único, com os dois povos convivendo harmonicamente, se não é possível isso tem experiências no mundo assim, correto? De povos diferentes, etnias diferentes, convivendo no mesmo espaço, mas se isso não é possível, é preciso garantir que hajam dois Estados. Agora, vamos falar aqui para a Assembleia Legislativa. Você sabe que alguns deputados denunciaram uma deputada do PSOL à Comissão de Ética da Assembleia por ela ter participado de um ato pró-Palestina. Lá na Comissão de Relações Internacionais, eu tenho lá hoje, lá nas minhas mãos, umas 6 ou 7 moções condenando o Hamas. Nenhuma condenando o governo de Israel. E veja bem o que eu estou falando. Não estou falando de condenar o povo israelense, não. Estou falando de condenação desse governo de Israel, que tem problemas de questionamento interno, inclusive. Vamos lembrar que um pouco antes desse incidente internacional que gerou essa ocupação, esse massacre na faixa de Gaza, esse governo de extrema-direita de Israel queria, olha a ironia, limitar os poderes da corte de Israel. A população, a sociedade civil se revoltou contra esse governo. Então, de alguma maneira, essa situação de violência veio a calhar também para esse governo de plantão em Israel hoje. E aqui no Brasil, com as coisas tão polarizadas como estão, com setores muito, eu diria, com aspecto de fundamentalismo, né? Elas vão assim. Quando eu fiz agora recentemente uma audiência pública em favor do
povo da Palestina, que é um evento que se repete há 40 anos na Assembleia Legislativa. Uhum. Foi criado por uma lei, eu acho que do Benedito Sintra ainda. E essa data se repete, essa comemoração se repete todos os anos. Este ano, a TV Alesp foi proibida de transmitir a audiência pública. Quer dizer, nós estamos vivendo um momento de nonsense, onde parece que vale tudo desde que parta a ação do mais forte. Eu acho muito estranho esse ataque do Hamas, sabendo do poder esmagador que o exército israelense tinha. Está demonstrado agora as relações internacionais de Israel para poder partir nessa contraofensiva absurda, que é um massacre que a gente está vendo, e fortalecendo um governo de extrema-direita. Eu acho muito estranho, não sei, não me sinto confortável. Mas eu queria mudar aqui a chavinha de novo para a gente fechar falando desse edital, que você, o mandato do Kiko Seleguin, o nosso também, para aí discutir com os projetos que tem aí, que a gente quer incentivar, acho importante, dar uma palhinha sobre o edital, chegando no finalmente dele, já as votações. Não é uma experiência, não é a primeira, mas é uma experiência que junta 3 mandatos. Isso. O que você achou? Nesse sentido, ela é pioneira. O que nós fizemos? Nós juntamos uma parte das emendas, das indicações possíveis de serem atendidas no orçamento, que a gente chama de emenda, né? Uhum. Do mandato do deputado Kiko Seleguin, uma parte das emendas das indicações do meu mandato e uma parte do mandato do vereador Ego Rodrigues, conhece? Conheço. E também o deputado Maurici. E a gente publicou um edital estabelecendo algumas normas e pedindo a inscrição de projetos nas várias áreas, e esses projetos seriam submetidos a uma votação, foram submetidos a uma votação, e a nossa ideia é contemplar, dentro dos recursos que nós temos, a execução desses projetos. E foi bacana, porque primeiro você abre para a sociedade civil, você vê as entidades se mobilizando, se organizando, debatendo com a sociedade, e para elas também me parece que foi importante, porque elas podem ter um momento de maior divulgação da importância dos serviços que elas prestam para a sociedade. E para nós, eu acho que é uma maneira mais transparente, mais participativa de distribuir esses recursos a que a gente tem acesso e pode fazê-lo. Eu queria agradecer demais aqui esse bate-papo com o deputado Maurici, não é Murici, é Maurici, que foi extremamente esclarecedor com pontos extremamente importantes. Valeu, até uma próxima, deputado Maurici. Obrigado, Hélio. Obrigado, meninos. Vocês que trabalharam aqui para permitir esse programa, e agradeço a vocês, né? Que tiveram a paciência e o interesse em nos acompanhar até o final. Valeu.